Brasil! Como estão vocês? Sejam bem-vindos novamente ao Saúde e Beleza com a Mauana Rabelo. Eu estou aqui hoje para falar sobre saúde bucal infantil. Eu trouxe uma profissional super gabaritada, que eu sou suspeita em falar, porque ela cuida de todas as crianças da família, dos amigos. É uma pessoa que eu indico de olhos fechados. Quando eu indico a doutora Rê, eu falo, vai, que sua criança vai amar. E é um serviço de excelência. Você vai descobrir hoje qual é o melhor momento para levar o seu filho ao odontopediatra. Você vai se surpreender com vários detalhes dessa entrevista de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Obrigada. Que bom ter você aqui. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo bem contente. convite. Imagina. Vamos começar definindo a saúde bucal? Claro. Bem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde ela está relacionada com o estado completo de bem-estar físico, emocional e social, né? Então, quando a gente fala de saúde bucal da população infantil, a gente tem que englobar o que? A qualidade de vida dessa criança e associar alguns fatores específicos, como as condições bucais, as limitações funcionais, o estado dessa criança emocional e social, né? Porque a saúde bucal, ela está diretamente ligada com a qualidade de vida da criança. Então, o que vai acontecer? Essa qualidade de vida, ela pode impactar tanto positivamente como negativamente nas atividades diárias da criança, né? E isso vai fazer com que a gente sinta se a criança está, né, com bem-estar bucal, geral. Então, é imprescindível, eu sempre digo, né, aos responsáveis, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, um profissional que lida com essa criança, que eles precisam ter a percepção desta qualidade de vida da criança, porque aí vai trazer para nós, né, profissionais, odontopediatras, informações com que a gente consiga fazer um planejamento satisfatório para atingir a saúde bucal e a saúde geral dessa criança. Muitas vezes a pessoa em casa ela nem sabe se ela está fazendo certo ou se ela está fazendo errado. Sem dúvida, né? Na maioria das vezes, não, né? Porque ninguém nasce sabendo, você precisa de uma orientação profissional, né? Não, e às vezes uma coisa que parece pequena, como o tipo de alimento que a criança come. Exatamente. Ele é mais cariogênico ou menos cariogênico. Sim. Ele vai ficar mais colado no dente. A primeira vez que eu levei a minha filha para passar com a doutora Renata, eu me surpreendi com muitas informações. Sim. E eu ficava com aquela cara de assustada, aí eu saí de lá com uma lista e ela vai escrever na mão, que é para deixar você mais tensa. Não, fica uma coisa muito pessoal, assim, ela faz muito para você. Então, você vê que ela não catou aquelas 3 folhas que estavam na gaveta e te entregou. Ela foi escrevendo para aquele paciente, para a sua criança. Sim. Como vai fazer? Tem as orientações de levar troca de roupa. Eu falei, nossa, levar troca de roupa pro dentista? Por que eu preciso levar troca de roupa, não é? Sim, é como eu falei anteriormente, né? É um bem-estar físico, emocional e social. Quando você quer promover a saúde bucal, você não pode separar, né, essas questões. Então, você relatou agora sobre a alimentação, que é apenas um fator, né? Mas, na realidade, é muito mais abrangente, né? A saúde bucal dos pequenos, ela é muito mais abrangente. E o que aconteceu com a pandemia? Nossa, a pandemia com certeza impactou negativamente. Total, porque o pai começou a trabalhar em casa, o horário das refeições ficaram alterados. Olha só, vocês vão ficar em choque, porque o dia que vocês levarem suas crianças lá, vocês vão ver que a criança ela consegue sim ficar mais de 1 hora dentro de um ambiente distraída. Você vai falar, não. É verdade. Não é? Eu fiquei boba, porque a minha criança é hiperativa, enfim, sem diagnóstico, mas ela é uma criança que, né, tá o tempo todo em movimento, ela fala, tudo ela se entedia rapidamente, e ela muito pequenininha, quieta, prestando atenção, interagindo. Eu falei, gente,
É que o odontopediatra, ele consegue, né, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de acordo com cada faixa etária. Então, a gente consegue avaliar bem cada criança, né, individualmente, e criar um protocolo, um condicionamento psicológico para que essa criança se sinta familiarizada, com confiança, né? E atinja o objetivo, né? Que a gente quer promover saúde bucal. Tudo fantasiados. O dia de ir na doutora Rê é o dia de alegria. Quando você fala um dia antes, quase que nem dorme. Exatamente. E voltando a falar da pandemia... Isso, que eu cortei, que eu vi as fotos, já fiquei Não, animada. voltando a falar da pandemia, o que aconteceu? O pai ficou em casa. A criança estudando à distância, que não é a mesma coisa. Sim. Ela precisa de regras, ela cria hábitos saudáveis na escola. Super, né? Tem os momentos certos de tudo. Exatamente, as responsabilidades. Então, em casa, o pai trabalhando com home office, sem um horário definido de alimentação, essa criança com acesso, né, ao armário, onde tem os alimentos o dia todo, mexeu muito com o emocional. Tanto é que nós estamos vendo, de 2021 para cá, depois do lockdown, né, a corrida contra o tempo, porque hoje ainda mais, né, o trabalho, quando chega um bebê, né, para eu montar um planejamento para esse bebê, eu preciso estar conversando com o pediatra, com o terapeuta ocupacional, com a nutricionista, com o psicólogo, com a pedagoga, com a fonoaudióloga, porque todo mundo participa. Exatamente, para a gente conseguir atingir a promoção de saúde e estabilizar e equilibrar aquele paciente infantil. Qual é o momento infantil certo de levar a criança para o odontopediatra? Porque eu perdi o momento certo. Então, né? De uma maneira geral, né, a gente entende que no primeiro semestre de vida, né, a partir do primeiro semestre, com 6 meses, é uma oportunidade boa para a mãe visitar o odontopediatra com o bebê, porque é um período de mudanças. É um período onde ocorre a erupção dentária, né? Dos primeiros dentinhos permanentes. É quando a gente consegue conversar com a mãe sobre os sintomas da erupção dentária, sobre hábitos orais não nutritivos, né? Como chupeta, sucção digital, mamadeiras, que podem impactar negativamente nas funções paratípicas do bebê, respiração, mastigação, deglutição, a futura linguagem, até em relação à cognição, né? A déficit de atenção. É muito maior, né? Exatamente. Conseguimos prevenir traumas, que de 0 a 3 anos é muito frequente. E ocorre uma coisa interessante nessa fase. O que ocorre com o bebê a partir dos 6 meses? A transição alimentar, como você falou anteriormente, sobre conhecer a composição, a consistência dos alimentos, a frequência de ingestão de alimentos. E hoje a gente percebe que a população infantil está consumindo muitos alimentos processados e ultraprocessados. E a gente sabe que existe uma janela de infectividade até os 30 meses, ou seja, por volta dos 2 anos e meio, é muito, onde você já consegue estabelecer um padrão alimentar futuro do bebê. Então, em que sentido? Por exemplo, se você ofertar alimentos que contêm sacarose, neste período de 30 meses, a gente sabe que o Streptococcus mutans, que é uma bactéria, a principal causadora da doença cárie, tá? É um fator, micro-organismo, né? Ela vai estar presente nessa fase, aumentando o risco de desenvolvimento da doença cárie na criança. Então, a gente consegue monitorar, auxiliar, falando com o pediatra, com a nutricionista e orientar esses pais, né? Essas crianças que ficam às vezes mamando a noite inteira. Exatamente, exatamente. Ela abre o olho, mama, fecha o olho. Exatamente. Eu falo, gente, como que pode? O impacto disso, Amauana, eu nem digo só de alteração no desenvolvimento do sistema estomatognático, mas da saúde geral. Hoje eu recebo crianças, quando eu faço avaliação dos exames laboratoriais, com taxas altíssimas de colesterol, mas a criança tem 5 ou 6 anos de idade.
Então, além do problema bucal, né, da doença instalada no dente ou gengiva, você tem também a questão da saúde geral, né? E então a gente precisa ficar muito atento a isso. Agora, 6 meses é a orientação que a gente vê geral, mas eu recebo bebês com 1 semana de vida. É a questão do pai, do responsável estar atento, ter essa percepção da qualidade de vida. Porque em muitos momentos a gente precisa examinar um freio lingual, se essa criança não está conseguindo realizar o aleitamento materno de forma normal, ganhando peso, né? Então, talvez a gente precisa fazer intervenção, né, com 1 semana, né, com 1 mês de idade. Então, é muito interessante, isso vale para crianças com ou sem necessidades especiais, né? Às vezes, na maioria das vezes, eu recebo bastante bebês antes dos 6 meses de idade, que é o melhor, sem dúvida, né? Até as gestantes deveriam ir, não tem? Sem dúvida. A gestante, eu tenho até uma figura que eu deixei com a produção, né, que vai ilustrar bem a importância da visita da gestante no odontopediatra. Mas no primeiro momento, eu acho que ela precisa cuidar de si. Sim. Porque a gente sabe que gestação não é uma doença, mas ela implica no quê? Em alterações fisiológicas, muitas alterações psicológicas, sim, hormonais, e que isso pode impactar na odontogênese. Eu tenho a figura, ela está em negrito. Vocês veem no período embrionário, só para vocês imaginarem, né? A odontogênese, olha lá, a formação dos dentes, ela inicia na 5ª ou 6ª semana de gestação, no período embrionário. Ou seja, você não entrou ainda nem no 2º trimestre do período gestacional. E já está lá produzindo. Os dentes continuam a formação, existem diversas fases, no período fetal. No 5º ou 6º mês de gestação já inicia a formação dos dentes permanentes, que vão erupcionar quando a criança tiver 6 anos, 5 anos e meio, até 7 anos de idade. Então, a gente percebe que muitos defeitos, tá, no esmalte dental, muitas anomalias em dentes são decorrentes do período gestacional. Então, só da mãe, né, ser orientada para ela cuidar de si e já ter conhecimento sobre a saúde bucal do seu futuro bebê, é muito interessante, porque a gente consegue prevenir problemas sérios, né? E consegue atingir isso aqui no Brasil? Num número significativo? Ainda falta, estão sendo feitos muitos estudos, assim, cientificamente existem vários estudos, né? Cientificamente já existem várias evidências científicas, isso no mundo todo, mas existem várias questões, né? A cultura, né? O acesso também, né? Então, eu acho que ainda falta bastante atingir. Não, porque é uma coisa que a gente vê até dos nossos próprios amigos, né? Que assim, Sim. A gente tem bastante estudo, a gente tem bastante acesso à informação. Sim, e filhos, às vezes, de profissionais da área da saúde, Mauana. A gente percebe que existe aí uma lacuna que precisa ser bastante, investir bastante, né, nessa orientação. Então, mas eu acho que a tendência é crescer, né? A tendência é abranger. Por isso que a doutora Rê está aqui hoje, para mostrar para vocês que é possível, que vocês têm que levar cedo, antes de ter dente, já tem que ir, porque na verdade os dentinhos já estão lá. Lembra que ela falou que foi lá no período embrionário? Então já estava tudo pronto. Sim. Como é que aquilo vai sair, vai erupcionar num ambiente cheio de bactérias? Sim. Então, e de pensar que uma gestante, se ela tem um problema periodontal, se ela não cuidar, olha o impacto disso na formação, né? No período embrionário, no período impacta fetal. Diretamente. Exatamente. Inclusive, tem muitos estudos que mostram partos prematuros por conta de gestantes que tiveram problemas
periodontais. Na boca então, é um negócio que ela é tá ligada delicado, com tantas outras e doenças. daí já nasce um bebê baixo peso, né? Às vezes desenvolve alguma comorbidade. Então, eu acho que quanto antes for feita essa visita, com certeza a promoção de saúde bucal será atingida, em geral também. Não é? A gente fica esperando o dente nascer? Não precisa. Não. Eu falo para todo mundo agora, porque eu realmente fui pegar no pulo, né? Sim, sem dúvida, eu acredito. Você falou do trauma, comum. eu levei uma semana depois, a menina bateu a boca. Quase. Eu acho assim, Falei, poxa vida. não é tudo que nós conseguimos resolver. Tanto é que quando alguém me procura com algum bebê que sofreu um trauma, né? Eu já faço algumas perguntas, porque muitas vezes eu encaminho esse bebê antes para um hospital, né? Porque às vezes você também fica preocupado com o dente e na realidade você precisa avaliar se não teve um traumatismo craniano, né? Como é que está essa criança? Então, eu acho que de uma maneira geral, é muito importante você procurar o dentista, mas também não esquecer de levar para um serviço hospitalar, né? A gente não pode subestimar nada. Não, e também, hoje em dia, nós já estamos com essa coisa de todo mundo participar do atendimento ao paciente, né? Sim. Então, eu que estou como fisioterapeuta, eu nunca trabalho sozinha. Você fala, nossa, mas você conversa com todo mundo, como é que é isso? Você fica ligando para médico, você liga para o dentista, você liga... Gente, eu ligo para nutricionista. Claro. Eu falo com todo mundo. Não tem Mas como. é na intenção de dar o melhor resultado para o meu paciente. Exatamente. Então, acho que essa coisa da equipe, hoje é o quê? Interdisciplinar ainda? Ou já mudaram o nome? Também tem uma ilustração para ficar mais didático, né? Para as pessoas eu trouxe também eu trouxe, aqui dá para nós visualizarmos bem. Nesse primeiro quadro você vê a interdisciplinaridade, né? Então, existe a interseção, por exemplo, do dentista com o enfermeiro, do dentista com o fisioterapeuta, com o osteopata, com o pediatra, mas também, com a fonoaudióloga. Aí estão assistente social, neurologista, todos trabalham com o odontopediatra. Não necessariamente odontopediatra, com os meus colegas de outras áreas também. Mas hoje a gente percebe que não existe um equilíbrio, uma cura, se nós não trabalharmos de forma transdisciplinar. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho essa oportunidade, sou privilegiada, porque eu trabalho em ambulatório, né? Então, com uma equipe maravilhosa, onde se eu precisar, a enfermeira me ajuda na escovação, a fonoaudióloga me ajuda na escovação. Né? Então, às vezes, numa reunião, você acaba de atender um paciente e você vai para uma reunião multidisciplinar, você muda completamente o teu olhar em relação ao tratamento daquele paciente. Aprende porque todo você dia. está conversando com a enfermeira, com o médico, com o farmacêutico, com o Aí você fala, mas você trabalha em ambulatório, é mais fácil, ou em hospital, né? Muitos colegas dentistas hoje trabalham em hospital. Os palhaços. Exatamente, os palhaços me ajudam muito, o pai do paciente ajuda muito, ele até se vestiu de bailarina porque foi a última sessão de tratamento do filho, né? Então, o enfermeiro. Então, tem como nós ligarmos, hoje tem vários meios de comunicação, então facilmente nós conseguimos, no próprio consultório, hoje nós já trabalhamos com diversas especialidades e um paciente, né? Então, é um aprendizado constante e sem a transdisciplinaridade fica praticamente impossível você chegar de uma forma, você promover de uma forma favorável a saúde bucal e a saúde geral do nosso paciente infantil. Mas parece que os profissionais já entraram nessa onda de ver que isso realmente faz a diferença, né? Sem Eles dúvida. notam e aí, claro, que vão querer trabalhar
uns com os outros, Muitos. porque isso melhora muito e acelera também os processos de tratamento e recuperação. Acelera demais. Eu vi nas fotos até um cachorrinho. Eu fiz escuta, até o dog participou. Você ela falou, acredita? Eles me ajudam. Você acredita que eu tenho crianças que às vezes elas ficam mais receptivas, né, em receber o tratamento odontológico se elas entram no consultório ou acompanhado de um palhaço ou do cachorro. A pet terapia, ela é maravilhosa, né? A escola eu não posso deixar de contar, porque a escola me ajuda bastante também, principalmente, como eu falei anteriormente, na criação de hábitos orais saudáveis. Sim. Né? A escola, ela dá aquele pontapé inicial, né? Fora que eles têm um kit, então eles vão felizes. Exatamente, que eles vão motivacional. Eu fico muito feliz quando a escola, ela reserva um tempo para a gente poder também, através do lúdico, né? Você vê, são crianças pequenas, mas através do lúdico elas já conseguem criar, né? Já é o momento inicial de uma criação de um hábito oral saudável, né? Para evitar, por exemplo, uma quantidade de pasta a mais que traga algum malefício, alguma dor, algum incômodo para essa criança. Então, a escola, ela é imprescindível também. E também vai ensinando. Eles vão treinando, e quanto mais eles treinam, vão trazendo excelência para a escovação. Com certeza, sem dúvida. Porque outra coisa que a gente acha que, dar escova na mão da criança é que ela vai fazer. E aí a doutora remostra que não é bem assim. Ela fala, faz, a criança faz, depois ela mostra que não limpou nada. Aí você fala, gente, eu tô a semana inteira dando a escova na mão da criança, a criança não tá fazendo nada, tá só fazendo lúdico. Na realidade, eu acho que a criança com necessidade especial ou a criança normoreativa, ela deve ser incentivada, vocês viram em algumas fotos, desde que ela consiga fazer, desde que ela, de acordo com o desenvolvimento dela, consiga fazer uma empunhadura da escova dental, a gente tem que motivar de acordo com o crescimento e desenvolvimento dela. Mas a gente sabe também que a maturidade cerebral, ela ocorre até a fase adulta, né? Então, a gente sabe que até os 10 anos de idade, essa criança ela não tem uma coordenação motora refinada, né? Para isso. Para isso. Não necessariamente a criança com necessidade especial. A maturidade cerebral, ela está preocupada com outras coisas. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para os cuidadores, né? Para o pai, para a mãe, para a avó, quem for responsável por aquela criança em determinada fase da rotina dela, né? Que a gente precisa, além de supervisionar, muitas vezes realizar, mesmo que essa criança fale 2, 3 línguas com 8, 9 anos de idade, que ela saiba mexer em toda a tecnologia que tem na sua casa, na escola. Em que ela te ensina a mexer no seu celular. Exatamente. O dentinho você que vai ajudar a escovar. Esse hábito, né, que é um hábito básico, que ela vai levar para a vida toda, eu tenho que ter a participação de um responsável, né? Não tem como. E assim, quanto antes essa criança se familiarizar, conhecer o profissional, né, de saúde bucal, né? Hoje nós temos diversos profissionais que atendem crianças. Se a criança, se o profissional tem um jeito, tem uma capacitação, o quanto antes é melhor. E a rede pública tem esse atendimento de odontopediatria? A rede pública tem. O grande problema é a demanda, né? Que é muito Porque grande. ainda é muito grande. Eu acho que para todas, né? Por exemplo, temos excelentes médicos, Sim, mas se excelentes dentistas, mas existe esse serviço. Hoje já existe até os centros de especialidades odontológicas. Ai, que bom, né? Pelo SUS, sem dúvida. Gente, eu estou muito feliz de ter hoje a doutora Rê aqui comigo. Ela vai deixar uma mensagem final, porque quando a produção faz isso, é porque ela já está me avisando que eu já estou passando da hora. O que eu gostaria de salientar é que, mais uma vez, retornando com a pergunta inicial, né? O que é saúde? Então,
é muito maravilhoso quando a gente vê um paciente no consultório, indo fazer o tratamento, mas trazendo para a gente a felicidade, o bem-estar social, né? Então, nossa, a Páscoa acabou de passar, mas é muito bacana você conseguir visualizar a criança, o bem-estar, né, físico e emocional dessa criança, e isso nos ajuda demais a planejar de forma satisfatória e colaborar, né, com a saúde bucal. Então, não esquecer que para a gente ter um atendimento, promover a saúde bucal, a gente tem que ver o todo, né, abordar o paciente de forma integral. Eu sou satisfeitíssima com isso que eu vejo lá. Que bom. Eu fico muito feliz. E eu quero cada vez maravilha. mais que vocês que estão aí em casa incentivem as pessoas a terem esse tipo de tratativa. Então, incentiva o seu profissional a falar com o outro. Então, incentiva o seu médico a falar com o seu dentista, a falar com a sua fono, para todo mundo trabalhar em equipe e o negócio ir para frente. Brasil, eu queria agradecê-los mais uma vez por prestigiarem o Saúde e Beleza. Para variar, eu estou estudando no tempo. Eu acho que hoje, a produção já colocou a Dona Moça, já falou da Soul TV, Canal 109, Canal 3 Net Claro, YouTube, TV São Caetano e o Instagram, tv.sãocaetano. Eu vou deixar depois tudo detalhado na publicação fixa para falar sobre a doutora Rê, onde ela trabalha, todos os detalhes de formação, tudo para vocês terem acesso. Rê, muito obrigada. Imagina, É um prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Gente, beijo, fiquem com Deus. Até o próximo Saúde e Beleza.